As pessoas que mais precisam de saber sobre Bitcoin são aquelas pessoas que nem sabem que precisam. As pessoas não estão à procura. As pessoas que mais precisam não estão à nossa procura. Não me vão achar a mim. Não vão estar no Instagram a procurar Bitcoin, cripto. Não lhes vai interessar minimamente esta nossa conversa. Mas são as pessoas que mais precisam. Então, é sair aqui desta bolha, ir para a rua e ir atrás dessas pessoas. Eu tento fazer isso. Eu tento dar aulas em escolas, em universidades. Sei que não é o ideal, mas eu tento. Já fiz para projetos sociais, dar palestras para projetos sociais. Se alguma pessoa mudar ali um bocadinho a vida, um bocadinho ir atrás e investir, posso estar a mudar a vida de uma família. Eu já recebi mensagens, a dizer assim, por causa de vocês, mudaram a realidade da minha família. Nossa. E ouvir isto, e ler isto, é muito impactante. Porque eu sei que ensino muita gente me ouve, mas quando se lê assim, vocês mudaram a realidade da minha família. Não é de uma pessoa, é de uma família. E isso vai para as outras gerações. E o Bitcoin é que tem esse poder, não somos nós. Mas eu sei que se houver uma pessoa que, por causa da nossa conversa, investir, é fantástico. Então, é isso. É necessário. E Bitcoin é dinheiro. Falavas em estar a surgir aí uma nova moeda. Bitcoin efetivamente é dinheiro. Nós temos uns projetos lá em El Salvador, uma comunidade super pobre, pescadores, que não tinham alternativa durante a pandemia e começaram a receberem Bitcoin, a ter ali as suas poupanças. E eu agora fiz esta pausa porque eu lembro-me, há uma palestra que eu sempre que vejo eu choro, que é quando o Jack Mallers fez o anúncio na Bitcoin 2021, fez o anúncio que El Salvador ia adotar Bitcoin como moeda. Sempre que eu vejo aquela palestra eu choro, porque existe ali uma passagem em que ele fala de uma criança, em que ele diz, eu conheci a criança, ele fala o nome dela, e ele era filho e neto de pescadores. E essa criança falou para o Jack Mallers a dizer assim, eu achava que eu tinha que ser pescador. E quando eu conheci Bitcoin, eu criei a minha carteira de Bitcoin. Eu tenho aqui, ele trabalhava lá para a fundação e ele ganhava os seus satoshis. E ele dizia, agora não, agora eu sei que eu posso ser outra coisa. E quando valoriza para os ricos, valoriza para mim também. Uau. E essa é a questão do Bitcoin. É que dá-nos liberdade, dá-nos capacidade de sonhar. E somos todos iguais. Nos mundos de investimentos existe muito aquele investimento para o investidor qualificado. Sim. Normalmente são os melhores investimentos, têm melhores taxas. E quem é que tem acesso àquilo? Pelo menos tem que ter um milhão de reais. Pelo menos. E alguns muito mais do que isso. Nós não temos acesso a isso. Nós temos lá a taxa Selic e pouco mais, né? É isso que nós temos acesso. Sim. Enquanto outros se beneficiam por quando têm muito dinheiro. Bitcoin não tem isso. A verdade é que o Bitcoin, quando sobe 10%, sobe para mim, sobe para ti, sobe para o Michael Saylor, sobe para a criancinha lá de El Salvador. E quando cai 10%, cai igual para todos. E nós podemos comprar Bitcoin a partir de centavos. Na realidade, quem põe os limites são as Somos. corretoras, mas nós podemos comprar um Satoshi. Então, não há dinheiro como este. Não há investimento como este. Não há liberdade como esta. É esse o poder. E quando se sai da nossa bolha também de ver outras realidades, de ver essa criança lá em El Salvador, de ver povos em África a serem beneficiados,
é verem centenas de milhares de pessoas nas Filipinas a ganharem por causa dos play to earn. Não estamos a falar só de Bitcoin, mas Bitcoin foi o início de todo o mundo e de ganhos. Claro que existem criptomoedas boas e más, não quero entrar nessa discussão. Mas Bitcoin foi quem trouxe tudo isto. Foi o primeiro, não é? Então, nós temos, não sei se as pessoas sabem, mas por causa do Axie Infinity, centenas de milhares de pessoas puderam comer nas Filipinas. Famílias inteiras que não tinham o que comer se não fosse isso. Houve até uma situação que veio para a imprensa, uma família de 17 pessoas. 17 pessoas. Imagina 17 pessoas a viver numa casa. Desde a avó, o avô, a outra avó, o outro avô, a tia, o tio, o pai, a mãe, o filho, os 10 filhos. 17 pessoas. E os 17 jogavam Axie Infinity. Uau! Então, antes de criticar, antes de pensar, temos que ver estas realidades. São muito diferentes das nossas. Nós que estamos em boas casas, acesso à internet, comida em cima da mesa, roupa boa, bons móveis, temos que pensar nas outras realidades antes de criticar. Não é só sair da nossa bolha para ensinar, é sair da nossa bolha e olhar o mundo em redor. Eu vivi em Fortaleza e eu conheci o interior de Ceará. Eu conheci realidades que eu nunca imaginei que eu conhecesse. Eu viajei, por exemplo, eu nunca fui a Florianópolis, mas fui a Mato Grosso, a uma cidade lá no meio quase da selva, em que eu via índios na rua. E para mim, eu tinha chegado no Brasil há poucos meses, para mim era assim, eu estou na National Geographic, sabes? É aquela... Eu dizia, eu estou na National Geographic. Mas é isso, é olhar para outras realidades. Quem está na Europa, quem está nas grandes cidades, olhar para as outras realidades. E Bitcoin também é muito mais do que isso, é essa liberdade de nós podermos transferir dinheiro, fazer o que nós quisermos, não estarmos dependentes de um governo. Eu costumo dizer, as pessoas têm memória muito curta e muito seletiva. Quando estamos a falar, por exemplo, do Brasil, é muito fácil dizer, olha a liberdade que tu precisas, quando no Brasil, de um dia para o outro, um presidente confiscou as poupanças de todo o mundo. As pessoas que se suicidaram. Perderam seus negócios, quebraram. E as pessoas que se suicidaram. Não há nada pior do que perder a vida humana. Então, perderam... Sei de casos que as pessoas tinham vendido a casa, tinham posto no banco para no dia seguinte ir comprar um apartamento e de repente não tinham casa nem apartamento. Porque perderam dinheiro naquela noite. Pessoas... Todo tipo de coisas. Então, querem um melhor exemplo do que esse, e não é assim tão antigo. Há pessoas da nossa geração, mais ou menos, que ainda se lembra. Então, não, há que ter essa necessidade dessa lembrança. E é isso, eu acho que é isso. Em Portugal, por exemplo, quando foi a crise que houve agora em 2011, 2012, nós não quebramos assim. Nós tivemos que chamar o FMI e tal. Mas, por exemplo, na Grécia, que é um país que estava em crise ao mesmo momento que nós, a Grécia foi muito mais abaixo, os bancos fecharam e as pessoas não tiveram acesso ao seu dinheiro. A Grécia, que é um país aqui da União Europeia, é tipo nosso vizinho em termos de indicadores. Então é bom nós estarmos atentos. Vieram-me perguntar recentemente assim, vai haver uma terceira guerra mundial, o que é que eu faço? Disse, não tenhas todo o dinheiro no banco. Se houver uma guerra de hoje para amanhã, a primeira coisa que acontece é os bancos fecharem. Sim, a gente viu isso, né, recentemente com a Ucrânia, né? Sim, mas se existe uma... Só que assim, é lá na Ucrânia, né? Sim, Se houver uma...
sempre para uma realidade muito longe e a gente continua a nossa vida e acha que, né, estamos imunes a tudo isso. Então é importante você trazer e relembrar, né, assim que de É fato. que, mesmo assim, a Ucrânia, por ser aqui na Europa, já está a ter uma visibilidade tão diferente de outras guerras, não é? Porque aqui na Europa somos todos brancos, todos aqueles nossos benefícios, e outras guerras em África e tal não são tão faladas. Mas mesmo assim, hoje vamos dormir. Quem nos garante que durante esta noite não existe um ataque da Rússia à Alemanha e começa esta noite da Terceira Guerra Mundial? E amanhã os bancos já não abrem. O que é que acontece se amanhã os bancos não abrirem? Não estou a ser alarmista, é uma possibilidade. Sim. E é assim, uh, houve uma live que me marcou muito. Nós falámos sobre, foi quando foi aquela questão do Afeganistão, que houve a volta do Talibã e que as mulheres tiveram que fugir e tudo mais. E falava-se muito, e os bancos fecharam no Afeganistão também. O que é que a comunidade cripto veio dizer? Ah, se tivessem Bitcoin, nada disso acontecia. E eu interrompi aquela live e disse: e quem é que estava no Afeganistão antes a falar isso? É fácil dizer: olha, se tivessem Bitcoin, tinham dinheiro. Tá. Depois de acontecer, é fácil. Quero saber quem é que lá estava antes. Houve uns casos de uma instituição, de umas mulheres que conseguiram sobreviver porque, sim, conheciam Bitcoin, sim, tinham criptomoedas e conseguiram fazer uma ação. Mas é muito fácil de falar depois. Na Ucrânia, a situação é muito diferente, porque o governo da Ucrânia ensinava sobre criptomoedas na escola. Não sei se as pessoas sabem disso. Então, havia acesso à informação. As pessoas só não tinham. Assim, claro que nem toda a gente sabia, mas havia uma parte da população que sabia. Então, era mais fácil as pessoas terem acesso a criptomoedas. Houve muita gente que tinha criptomoedas. Havia muita gente que tinha NFTs. Não era mais fácil. Porque havia assim insinuantes. Agora, não vamos falar assim. Ah, no Afeganistão eles tinham que ter Bitcoin. Ah, estavas lá a falar? Então, estamos aqui hoje a falar, para toda a gente que nos quiser ouvir, Bitcoin é liberdade. Não estou a recomendar investimento, não estou a recomendar nada. Mas que as pessoas têm que ter a noção das características e das possibilidades. E uma coisa muito importante é que não acontece só aos outros. Uau! Um dia pode chegar a nossa vez. A questão é essa. Olha, Kátia, eu acho que você percebeu aí durante toda a sua fala, né? Quando uma pessoa que a gente admira e por todo o conhecimento que você tem, eu sabia que essa live iria me marcar muito, né? Porque as reflexões que você trouxe no Bit Sampa e que você está trazendo agora, e quando a gente fala, né, o termo de furar a bolha, é isso, né? É a gente não olhar só para a nossa realidade, o nosso umbigo, olhar para as diferenças que existem nesse mundão todo, né? E entender, né, de fato, né, quando eu falo, né, do poder que o Bitcoin tem, porque ele é altamente, né, ele é divisível, né? Então ele, né, você pode comprar, como você mesmo disse, né, os satoshis, né, são 8 casas decimais, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala o quanto ele é democrático, né? Porque a gente está dizendo que a gente pode, as pessoas podem ter acesso ao seu dinheiro e, com isso, a sua liberdade de ir e vir, de tomar as suas decisões, né? Sem depender do governo, que seja um governo que está imprimindo dinheiro ou que seja de um governo que oprime a liberdade e o direito das pessoas. Então, quando a gente entende isso, como você mesmo disse sobre esse menininho pescador, né? Isso faz nos repensar, isso faz a gente sair da nossa bolha, isso faz realmente a gente olhar com outros olhos.
E eu acho que quanto antes a gente entender, e com esses recados, essas histórias que você trouxe para a gente realmente parar e fazer essa reflexão, né, que nós não estamos imunes, a gente não sabe o que pode acontecer, né, a fala, as coisas mudam, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né, então ter essa consciência realmente é trazer para você liberdade e trazer para você o seu direito, né, como cidadão e como pessoa nesse mundo.